E aí, galera do Santos Dumont, beleza? Nós vamos aqui hoje para fazer alguns toques para vocês com relação ao Enem. E aí eu preciso da atenção de vocês e, ao mesmo tempo, eu queria pedir a vocês que não deixem de se inscrever no nosso canal e também que vocês não deixem de se inscrever no Enem, tá bom? Para todos os estudantes, de modo geral, principalmente para os nossos estudantes do Santos Dumont. E eu queria aqui hoje compartilhar essa força para vocês não desistirem, né? Tentar o máximo possível concretizar as atividades da escola nesse momento, porque nós não temos uma saída, né, de imediato. Então, a única desse momento são essas aulas remotas, né, que eu sei que vocês, alguns têm muita dificuldade de estudar só, mas com fé em Deus nós vamos voltar logo. E aí a gente está fazendo aí essas observações aí para nossa jornada nesse momento, ok? Então, vamos fazer logo aqui uma breve introduçãozinha, né? Que é nossa revisão, né? Tá aí o slogan da nossa escola, o slogan do Enem, né? O slogan do governo do Maranhão. E lembrando que o período de inscrição vai de 11/5 a 22/5, né? Então, vocês não podem deixar de se inscrever no Enem, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira questão aí, uma questão do Enem de 1998, né? Também foi usada por outros, né? Tem uma adaptaçãozinha, falando da habilidade 20 aí, né? Ele fala do portão, né? Está fixado em um muro por duas dobradiças, A e B. Uma questão bem intuitiva, né? Conforme mostra a figura, sendo o peso do próprio portão, né? Todo mundo sabe que esse portão aqui tem um peso, né? Se a gente colocar aqui no centro de massa, o peso vai ficar mais ou menos por aqui. Então, essa distância aqui em relação às dobradiças vai dar aí uma ideia de como a coisa atua, né? O famoso torque, ou seja, que é aquela tendência de rotacionar, né? E aí ele vai fazer aí um questionamento. Caso um garoto, né, se dependure no portão pela extremidade livre, que no caso seria essa extremidade aqui, né? Extremidade aqui. Aí ele se fixa aqui. Quem aqui não já ficou pendurado no portão, né? Sabe como é que é? É mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a dobradiça B. Afirmação. É mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A. Então, dobradiça A, dobradiça B. Seguramente as dobradiças A e B se arrebentarão simultaneamente. Será? Quem aqui já subiu em cima sabe que não é bem verdade. Elas vão arrebentar de uma vez. Né? Ela cai uma parte, depois, se continuar, ela termina de cair a outra. Né? Nenhuma delas sofrerá qualquer esforço. Depende, por exemplo, se ela for resistente o suficiente, mas vamos supor que elas estão no limite de só suportar o portão. Então, se uma pessoa sobe em cima, então, com certeza, uma delas vai arrebentar. E eu acho que quase todos já sabem qual é a resposta, né? O portão quebraria ao meio, ou nada sofreria. O portão quebrar no meio, eu teria de ter uma dobradiça forte o suficiente e a criança aqui na extremidade tinha de ser uma criança extremamente bem pesada, né? Com uma massa muito grande para poder arrebentar esse portão. Não é mais simples arrebentar a dobradiça do que propriamente o portão. Então, vamos lá. Então, tá aí uma ilustração do que nós falamos, né? A carga aqui pelo centro de massa, que é a carga do portão, né? Que a gente considera como se o portão ficasse todo aqui. E aí nós temos aqui os momentos, né? De cada uma das forças. E aí tem a pessoa, ou seja, vai ter uma contribuição, além do peso do portão, mais uma pessoa aqui. Então, vamos ter essas forças aí rotacionando aí no sentido horário, né? Então, o ponto de apoio do portão, caso essas dobradiças aí não aguentem, vai ser aqui, ó. Então, em relação, quem está mais distante do ponto de apoio do portão? A dobradiça A, não é isso? E aí, com essas cargas aqui, aí você tem aqui, né? Porque o braço de força é o produto da força vezes, né, a distância em relação ao ponto de apoio. Então, você tem aí a localização. Então, todo mundo já sabe qual vai ser a resposta, né? Então, vamos lá. Então, a questão de análise relativamente complexa sobre o momento de uma força, o torque, né? A figura aí mostra o peso do portão, o centro de gravidade no meio e do menino na extremidade da direita. O torque é dado pela relação FD seno de θ, né? Lá do trabalho é cosseno, né? Aqui é pelo seno, né? Onde F é a força
D é a distância até o ponto de apoio, né? E o θ é o ângulo formado entre a força e a distância. Então, pode-se interpretar que o F seno de θ como componente da força perpendicular à distância, ou seja, seno de 90 graus é 1. Então, você vai ter somente o produto FD. Os braços de alavanca, né, são praticamente iguais, né, em relação. Então, o que vai diferenciar aí é a distância entre as dobradiças. Assim, o torque provoca pelos pesos na mesma medida, né? Então, medida as relações entre A e B, assim os argumentos pelo módulo do torque não fará diferença. E o sentido do torque nos dois casos é o horário. Então, os dois, a tendência é no horário. Observe que foi destacado lá, ó, se vocês observarem, ó, essas relações aqui, ó, né? Em relação aos braços de distância. Como num pé de cabra, o portão sob o peso do menino tende a arrancar a dobradiça, né, da parede ao girar no sentido horário. Neste caso, que a gente já tinha uma noção do que ia ser, a A vai arrebentar, não é isso? Saindo da parede primeiro, servindo como apoio de giro, não é isso? No sentido horário, será forçada para dentro. Aí ela empurra o apoio para dentro aqui, ela arranca a primeira dobradiça. Se continuar, ela arranca a segunda, que é a B. Então, resposta aí seria a primeira, né? Que é a mais provável, é a dobradiça A arrebentar primeiro que a B. E é isso, já garantindo que a B também vai se romper depois. Ok? Vamos aí para a nossa segunda também, que é do Enem de 1998, né? A sombra de uma pessoa que mede 1,80 de altura, mede 60 centímetros a sombra. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. A sombra do poste, 2 metros, de uma pessoa de 1,80 a 60 centímetros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, ou seja, fica 1,5 metro, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Para essas relações, é interessante a gente encontrar a altura do poste para depois fazer essas mesmas proporções, né? Para ter uma proporção direta, porque isso aqui é uma espécie de regra de 3, né? Uma proporção direta, ou seja, se a quantidade que um diminuiu, o outro tem que diminuir na mesma proporção. Eles estão paralhados, né? Lado a lado, isso é geometria básica, né? Semelhança de triângulo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é descobrir a altura do poste, né? Então, eu botei tudo em metro, os 60 centímetros virou 0,6 metros, faço aqui o cruz credo, né? Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui a altura do poste é 6 metros. Então, agora, eu já tenho a altura do poste, que é 6 metros, né? E eu quero saber o quanto ficou a proporção de diminuição lá da sombra da pessoa, porque a pessoa continua com 1,80, certo? Aí o poste, que antes era desconhecido, agora é conhecido, 6 metros. Aí eu faço a mesma proporção, aí eu vou descobrir a sombra do homem agora, depois que diminuiu os 50 centímetros. Porque agora a sombra do poste ficou 1,5, né? Ele diminuiu quanto? Ó? Ele diz aqui, ó, diminuiu 50 centímetros. Então ficou 1,5 a sombra do poste. Aí fazendo a mesma proporção, o que eu quero saber por 1,5, né? Que é sombra sobre sombra, altura sobre altura, né? A altura do cara 1,80 e a altura do poste 6. Então, altura sobre altura, sombra sobre sombra. Eu quero saber essa sombra aqui. Quando eu fizer aqui o cruz credo também, vou ter aí de 0,45 metros, ou seja, 45 centímetros. Observe a proporção, né? Ela é a mesma proporção, né? Ela diminuiu a mesma proporção. Então, agora, o que aconteceu? Se lá diminuiu 50 centímetros, ela aqui diminuiu quanto, né? 45 para 60, 15. É a mesma proporção. Se vocês fizerem a divisão, né? A razão, você vai descobrir que a proporção de diminuição é a mesma. Então, a sombra do poste agora ficou 45 centímetros. Ok? Então, vamos aí para a correção, não é isso? Que é uma explicação bem detalhada, né, da resposta, né? Então, ele diz aí, ó, que reduziu 1/4. É a proporção de redução. Então, que antes era 60, passou para 45. Então, a resposta aí é letra B. Ok? Letra B. Então, vamos lá. Terceira. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Certo?
Essas diferenças a gente fala muito nas aulas de termodinâmica, lá nas aulas de dilatação. A gente fala sobre essa questão da densidade, né? Que é o que caracteriza a venda de qualquer líquido, né? Por quê? Porque se você for raciocinar, imagine vocês o seguinte: um litro num determinado horário do dia não corresponde à mesma massa de um outro momento do dia. Depende da relação de temperatura, porque você tem uma alteração na densidade do líquido de acordo com o momento. A densidade aí é alterada com a temperatura, né? Então, que é volume sobre massa. Então, o interessante para se vender sempre a mesma quantidade seria vender, ao invés de vender volume, que é os postos de gasolina faz, eles vendem volume, né? Eles vendem volume, mas seria mais interessante vender a massa, porque aí não teria erro, né? Não teria erro de jeito nenhum. Né? Você ia vender sempre a mesma quantidade. Mas eles vendem volume, porque é mais fácil, né, a medição, e ao mesmo tempo eles podem sair ganhando, mas também pode sair perdendo, dependendo da circunstância. Como eu falei para vocês, qual o melhor momento para se comprar combustível? No caso, por exemplo, de combustível, o melhor momento para se comprar combustível é o início da manhã ou a madrugada, né? Porque você vai estar com um líquido mais compacto, ou seja, então o volume que você vai comprar vai ser um volume denso, né? Por assim dizer. Então vamos lá, a gasolina, bababá, então aí não importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva ao aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos combustíveis de gasolina são subterrâneos, né? E se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente. Na realidade, isso é o contrário, não é verdade, minha gente? 2, abastecendo com temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Olha, nós falamos sobre isso, né? Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. É verdade, né? Então, qual seria nossas respostas aí correta? Então, a resposta certa aí seria a letra E, né? E aí eu já falei anteriormente das explicações, né? Que estão todas detalhadas aí na correção que eu fiz para vocês. Quem quiser anotar essas observações, né? Eu já falei anteriormente, mas vocês podem fazer as anotações devidas aí, dar uma pausazinha aí no vídeo, e aí vocês façam essas anotações com relação à nossa questão, ok? Então, vamos para frente. Então, na questão 4, o alumínio se funde a 666 graus Celsius. E é obtida a custa de energia elétrica por eletrólise, transformação realizada a partir do óxido de alumínio a cerca de 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius. A produção brasileira de alumínio, né? Eu que, por exemplo, tive aí numa fábrica de alumínio aí no Maranhão, que é a Alumar, né? Do ano de 1985 foi da ordem de 550 mil toneladas. Tem sido consumidas cerca de 20 mil quilowatt-hora, né? 20 quilowatt-hora de energia elétrica por quilograma de metal. Nesse mesmo ano, estimou-se a produção de resíduos sólidos urbano brasileiro na forma de metais ferroso e não ferroso em 3.700 toneladas, 3.700 toneladas dia, das quais 1,5% estima-se corresponder ao alumínio. Tem que tirar o percentual aí para saber de qual é alumínio. Então, é um dado adaptado, né, de Figueiredo, né? A Sociedade do Lixo de Resíduos, a questão energética e a crise ambiental. Piracicaba, né? De 1994. Gente, uma coisa bem interessante com relação a lixo, já é se pensado, já tem países do mundo que já se trabalha com isso, que é a produção de energia elétrica ou na decomposição ou realmente na queima de lixo. Na decomposição, você tem um tipo de gás que é liberado e aí você pode fazer aí o uso desse gás também na queima. Na queima, você produz um monóxido de carbono muito forte, mas também produz energia. Eu sei que nos dois casos, você pode se livrar de alguma forma do lixo, mas os dois casos são altamente contaminantes, né? Mas existem mecanismos de
de diminuição, né? Então, suponha que uma das residências tenha objetos de alumínio em uso, cuja massa total de 10 kg, né? Panelas, janelas, latas e etc., né? O consumo de energia desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa residência por um período de... Aí nós vamos usar aquelas relações de potência, de energia, que é uma das coisas que mais cai no Enem, certo? Tem aquelas chamadas questões batata? Pois é, são as questões de consumo de energia que sempre cai no Enem, não tem erro, né? A gente vai usar essas relações aqui. Então, vamos lá para o nosso problema. Então, creio que é uma questão mais de saber se o estudante sabe ler e interpretar do que propriamente de física, né? Essa questão especificamente. Então, veja os dados. 20 kWh de energia elétrica por quilograma de metal. Massa total, 10 kg. Então, o consumo de energia elétrica mensal dessa residência é de 100 kWh, por exemplo, né? Então, a noção de proporção das mais simples, né? Se 20 kW por quilograma, então 10 kg, né? Você multiplica 10 vezes 20, aí tem 200 kW. Igual aí o consumo da residência. Então, você tem o quê? Se uma residência gasta 100 por mês, então 200 kW, você vai ter o quê? 2 meses. Bom, a opção aí é a letra B, ok? Questão simples, não tem conta, né? Quer saber se você vai dar a ideia da proporção, que é aprendido bastante lá em matemática quando se fala de regra de 3 ou de proporcionalidade, ok? Então vamos lá. Ele fala das lâmpadas incandescentes, né? Projetadas para trabalhar com uma tensão elétrica, que são ligadas, né? Então, em 1997, as lâmpadas são projetadas para funcionar com 127 volts. Apesar que na nossa região aqui Nordeste, nós usamos 220, mas aqui é da região Sul, que ainda hoje lá usam 110, né? 120 volts. Foram retirados do mercado e em seu lugar foram colocadas lâmpadas concebidas com a tensão de 120 volts. Segundo os dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros. Acho que hoje o nosso número é bem maior do que esse aí, o número de brasileiros com essa mudança. Mas aí, como se foi em 1997, é só mesmo uma questão histórica, tá ok? Então, a rede é de 127 volts. A tabela abaixo representa, vou mostrar a tabela para vocês, algumas características de duas lâmpadas de 60 watts, projetadas respectivamente para 127 volts, a antiga, e 120 volts, a nova, que ambas encontram-se ligadas na mesma rede de 120 volts, 127 volts. Acender uma lâmpada de 60 watts, 120 volts, em um local onde a tensão da tomada é 127, comparativamente à lâmpada de 60 watts e 127 volts, no entanto, o local tem como resultado. Então, é só lembrar o seguinte, tu vai colocar uma coisa menor numa coisa maior. Então, o que vai acontecer, né? Se fosse uma diferença muito grande, ele romperia de imediato, mas a diferença não é tão grande, então ele só vai ter um funcionamento diferenciado, né? Então, estamos aí a tabela que eu falei para vocês, né? De como é que a coisa acontece. Ó. Observem aí, ó. Com essa configuração antiga, nessa mesma tensão, eu vou ter um consumo aqui de 60, luminosidade de 750 e a vida útil de 1000 dias. Na configuração nova, eu vou ter uma potência de consumo maior, vou ter uma luminosidade bem mais intensa do que a anterior, foi o que eu falei para vocês, né? Só que, em compensação, você vai diminuir a vida útil aí da lâmpada. Então, vamos lá para a correção, certo? Então, aí tem uns detalhes do que a gente já tinha uma ideia do que iria acontecer, né? A esperteza, né? A pilantragem aí dos fabricantes da lâmpada, né? Aí teve um movimento das donas de casa que foram no Procon, porque era estranho, a lâmpada queimava ligeiro, né? Durava pouco tempo. Então, eles voltaram a produzir as lâmpadas de 127 volts. Ou mudava as lâmpadas, ou mudava a rede. Uma coisa tinha de acontecer, né? Então, responder a questão, a ler a tabela, para a lâmpada de 120 volts e 60 watts, ao serem ligadas em 127 volts, a potência aumenta, né? Elas iluminam mais, mas duram menos, né? Por causa dessa alta tensão, né? Sobretensão que a gente chama. Exagerando como ligar o aparelho feito para 110, né? E em uma tomada 220. O que acontece aqui? Rápido, né?
Explorando um pouco mais a física, né, a voltagem e a resistência elétrica, uma lâmpada de 60 watts tem sua potência aumentada ao ser ligada de 127 volts, pois sua resistência do filamento interno permanece o mesmo, ele não muda a resistência. Então, ele vai ter de compensar de alguma maneira para poder dar continuidade no sistema. Né? Aí você tem aí ó, a fórmula P, V ao quadrado sobre R. O R não muda. Então, quando você fizer aqui a troca, então, com o P ao quadrado, aí você vai ter uma potência maior, porque o R não muda, certo? Então, a alternativa aí é a D, né? O que é que diz a D aqui, ó? Maior potência, maior intensidade de luz e menos durabilidade, certo? Que é tudo que está previsto aqui no nosso texto aqui que eu coloquei para vocês aí anotarem, estudarem, se aprofundarem dentro dessa perspectiva, tá ok? Então, se compararmos a idade do planeta Terra, uma das questões mais batidas de vários livros de física de primeiro ano, né? Lá no comecinho do assunto, é isso aí, né? É de 4,510 elevado a 9 anos, ou seja, 4,5 bilhões de anos, como a de uma pessoa de 45 anos de idade. Então, fazer um comparativo, uma regra de 3, aqui é a regra de 3, de novo, novamente, regra de 3. Quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Né? Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas, né? Uma proporcionalidade. Há cerca de 1 hora, viu começar a plantar e a colher. Há menos de 1 minuto, percebeu o ruído das máquinas e a indústria. E, como denuncia a ONG de Defesa do Meio Ambiente, foi nesses últimos 60 segundos que produziu todo o lixo do planeta. Ou seja, nós somos infimamente pequeno comparado com a idade do planeta e não podemos nem sequer comparar com a existência do universo. Né? Aí sim que nós somos um piscar de existência. Então, na teoria do Big Bang, o universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos. Né? A partir dessa exploração, né, dessa explosão, a expansão de uma densíssima gota, de acordo com a escala proposta no texto, essa teoria teoria situaria no início do universo a cerca de... Aí vamos fazer o comparativo, né? Como eu falei para vocês, uma regrinha de 3. Então vai texto da correção nossa aí. Então vamos lá. Questão que envolve cosmologia básica, né? Onde viemos, como surgimos, o mundo, essas coisas. Todas já havia semelhança na noção de escala, no caso temporal. O texto é bastante claro. 4,5 bilhões de anos para a Terra seria 45 anos. Você volta na regra de 3. 4,5, 10 a 9 para 45. Pá, aí vai embaixo. Né? Diz que tem cerca do triplo da idade, cerca de 15 bilhões de anos. Ele teria nascido em cerca do triplo da escala, ou seja, você faz o cruz-cré, né? Aí você vai ter o quê? Aproximadamente 150 anos, né? Faz o cruz-cré daí. Então, a resposta aí, letra B. Letra B. Outra questão aí também, já foi uma questão também trabalhada no Enem, questões que envolvem velocidade, leitura de gráficos. Ela, no gráfico, você já consegue dar a resposta, né? Ele fala de um sistema de radar programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos que trafegam por uma avenida onde passam, em média, 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora o máximo de velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. Então, a velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida, a gente vai fazer um apanhado aí, né? Então, você tem aí, ó, o levantamento gráfico aí, ó. Quem passou acima de 80, praticamente um veículo, né? Aí 70, 60. A maioria aqui, ó, 40, né? Aí tem um outro percentual relativamente com 40, 15. O que é interessante é que você observa que a grande maioria tenta ficar abaixo da velocidade média, ou seja, só os corajosos que têm bolsos, né, é que vão acima do limite de velocidade de 55. Então, do apanhado aí, geral, eu não ia comentar essa questão, né, porque ela é bem clara, né? Se você observar, ó, ela é bem clara. Você vai ter aqui uma velocidade média entre esse e esse, certo? Entre esses dois aqui. Então,
É óbvio, mas vamos lá para a explicação. Mas pela velocidade média, vai lá. Na verdade, o contrário de ensinar, né, que a gente fala lá que é espaço pelo tempo, né, para ter uma coisa bem exata, mas só que não existe exatidão, né, nessa definição. Mas aqui é bom senso, né? Você pega ali uma quantidade máxima de um lado, a quantidade máxima do outro, dividir ali por 2, não é isso? Então, se você pegar aí, ó, que a maioria estão com velocidade entre 40 e 50, né? A maioria está entre 40 e 50. Se você observar lá, ó 40, ou 30, 40, né? Aí você tem um pessoal de 60. Então, você tem de achar aqui um meio termo aqui, né? Entre 40 e 50. Então, entre 30 e 40, você tem o quê? 70% dos veículos, né? E você tem muito pouco entre 40 e 50. Então, o ideal é que fique entre esses dois aí, né? Então, ele diz algo entre 40 e 50, né? O que só leva a uma opção, né? Que seria aí a letra B. Aí, como eu estou falando, é meio complexo. Eu levaria só pelo gráfico, né? Pelo gráfico aqui, ó, você acha que ia ficar entre esses dois, né? Mas você tem de levar em consideração todo o percentual aqui, ó. Porque tem gente, mesmo sendo uma quantidade menor, mas tem gente que está a 60 km, né? Mas a grande maioria das pessoas está entre 40 e 50 km por hora. Você tem o quê? Ó? 30, 40, você tem 70. 70% estão entre a velocidade de 40 e 50. Então, qual é o meio termo entre 40 e 50? 44. Ok? Aí, ó, mostra aí, que eu falei para vocês, né? O intervalo aí de maior percentual de pessoas com limite de velocidade. Vamos para a questão 8, né? A figura mostra um tubo de imagem. É uma questão extremamente interessante, mas praticamente nós não temos essa tecnologia mais em nossas casas, né? Que são as chamadas TV de tubo, né? Que usa tubos catódicos, né? Onde os elétrons saem de um filamento do tubo, né? Do tubo lá, que é uma espécie de lâmpada, e vai percorrer, né? Um canal vazio, né? Um vácuo gerado dentro do tubo de imagem, em uma placa onde esses elétrons vão formando a imagem. Basicamente, essa é a ideia do tubo de varredura, né? Aí você tem um controle eletrônico onde vai inclinando cada elétron, colocando em pontos específicos da tela. É basicamente isso aí. Então, para a leitura aí, nós vamos fazer aí, ó, a figura mostra o tubo de imagem dos aparelhos de televisão usado para produzir imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido no canhão de elétrons são acelerados por uma tensão de milhares de volts, né? Eu já tive a oportunidade de usar esse equipamento. Essa coisa chega a quase 20 mil volts, só para vocês terem ideia. O choque é uma descarga imensa, mas qual é a vantagem? Corrente baixa, não dá para matar, mas dá um sustozinho muito bom. Tem gente até que dá uma espertadazinha no coração, né? Eu aconselho a não brincar com isso aí, viu? Por um espaço entre bobinas, né? Onde são definidos por um campo magnético variável de forma a fazer a varredura da tela. Então, nos manuais que acompanham os televisores comuns, encontra-se, entre outras, as seguintes recomendações. Nunca abra o gabinete ou toque nas peças do interior do televisor. É o que eu falei para vocês. Eu já tive a oportunidade de pegar, mas não aconselho ninguém, porque a descarga elétrica é pancada, certo? Não coloque seu televisor próximo a aparelhos domésticos com monitores elétricos. Ou seja, aquelas caixas de som, não aconselho. Principalmente essas TV de tubo. Até que essas de LED, o problema é outra tecnologia. Inclusive, eu vou tentar fazer depois um vídeo para vocês falando das TV de LED e as TV de plasma, como funciona, tá ok? Estas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de, letra A, riscos pessoais por alta tensão. É uma verdade. Perturbação ou deformação da imagem por campos externos. Verdade também. Eu acho que vamos aí, olha a figura que eu falei para vocês, né? Figura antiga, né? Mas é assim que funciona. Então tem aí a correção. Eu já dei a dica da resposta lá, que é a letra A mesmo, que é que está toda corretinha. Tem quem quiser se aprofundar mais aí, ó, tem esses links aí para vocês fazerem esse acompanhamento. Muito bom para vocês entenderem melhor como é que funciona. E aí, vamos para a questão 9, né? Que é para a gente dar uma aceleradazinha aí, ó. Já fala da questão de consumo de energia e tudo, né? Número de cifra envolvida quando lidamos com dados sobre produção de consumo de energia em nosso país, né? São os que são sempre muito grandes. Na realidade, nós estamos ultrapassando esse valor aí já atualmente. O Brasil é
a cada dia consumindo mais energia, por isso nós temos que achar as alternativas, como a energia solar, né? Que é uma viabilidade da nossa região Nordeste, né? Já usamos praticamente várias matrizes, inclusive a nuclear, nós já usamos aqui no Brasil, a usina de Angra 1. Usamos as termoelétricas direto, por isso que existem as taxações sobre nossas contas de energia. A energia solar agora é uma viabilidade, mas o governo já tem uma pretensão de estar cobrando sobre isso, que eu não acho justo, eu acho que deveria facilitar e não dificultar, né? Já temos um sistema eólico aqui na região Nordeste bastante vasto pelo litoral, mas precisamos de ainda mais produção, porque o nosso mundo é tecnológico, o nosso país tem que se desenvolver tecnologicamente e nós precisamos de energia, certo? Então, a ideia agora é viabilizar e aumentar a forma de produzir essa energia, porque o consumo é cada vez maior. Então, para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispudesse da hidrelétrica e tivesse que depender somente da termoelétrica, aí nós estaríamos fritos, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter a quantidade de energia da ordem de 10 kW. Considerando que um caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de, olha só, são 200.000 megawatts. Eu, em cada queima de quilograma, só produzo 10 quilowatts. Imagine a quantidade de carvão que tem que se queimar. Por isso que nós temos que ter outra viabilidade. Então, vamos lá. Então, a nossa correção aí, ó, bem simples, bem sem estresse, né? Já tenho aí, eu coloquei a resposta letra D, ó, vai ser aqui, ó, dormiu, certo? É a ordem, dormiu. É muito, muito por dia. Então, é uma pena, né, que a questão não explore mais física do tudo. Eu voltei, fui voltar, gente. Desculpa aí. Então, questão sobre energia para variar pode ser resolvida pela útil, versátil regra de 3, em várias etapas. Primeiro, vamos lá, calcular quantos quilos de carvão são necessários, né? Não esquecer o prefixo grego, né? O que significa quilos, né? Que é 10 a 3. Esta enormidade, e o mega 10 a 6. Esta enormidade de carvão será transportada a vários caminhões. Quantos? Né? Isto é, a resposta vai ser a letra D. 2.000 caminhões. Vamos lá, energia total, 210 a 3, aí 10 a 6 por watt-hora. Eu troquei o mega por 10 a 6. Na queima, o que a gente produz? 10 a 3 watt-hora por quilograma, né? Que é o quilo, né? 10 a 3. Quando eu fizer a divisão aí, dá 20, 10 a 6 quilograma, né? Que é igual a 20.000 toneladas. Ou seja, uma tonelada corresponde a 10 a 3 quilogramas. Essa é a quantidade que eu tenho de carvão para ser queimado. Então, o número de caminhões. Aí eu tenho aí, quanto de carga um caminhão carrega, né? Aí eu faço a mesma coisa, a massa total, que são esses 20.000, pela massa que um caminhão carrega. Aí, ó, é 10, né? 10 toneladas, né? No caso, 10.000 quilos. Aí faço aí a divisão, dá o quê? 2.000 caminhões por dia. Essa é a ideia. É muito caminhão. Vamos aí para a nossa questão, para poder ir, já finalizamos, né? No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis, uma biomassa muito pequena que nós usamos, que é o do biocombustível, cuja energia é convertida em movimento de veículo. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece, que é na queima lá, né, da combustão lá dos motores, né? Então, para variar, outro tema agora de energia, né, que sempre cai, essas questões de energia, meio ambiente, sempre cai, né? Eu já estava vendo lá que a resposta era na letra A, eu nem li o restante porque já estava óbvio, né? Então, quando a energia é armazenada na gasolina, por exemplo, ela libera diária, né, que até por conhecimento comum na queima de combustão. Isso aí é óbvio. A mistura de ar, combustível, compressão, tá, explode, aí você tem um movimento. Aí faz, até você ter aí um movimento sequenciado. Ele chama lá de momentos, né? Ou ele chama de cavalos, né? A quantidade que ele vai fazendo os toques para fazer o giro completo. Isso é muito rápido. Né? Assim, aliás, o motor é estudado na parte do nosso conteúdo chamado de termodinâmica. Lá no segundo ano, a gente estuda essa parte de motores. Então, a resposta é a opção A. Então, para não vir no circular, fique em casa, né? Essa é a nossa dica para vocês e, por favor, não desista, né? Continue que vai dar certo, nós vamos passar por isso.
Até mais, pessoal.